Opa, beleza? Brunetti por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live que eu faço aqui. Essa é a live número 45. Aqui eu dou dicas para quem é apaixonado por instrumentos musicais e quer fazer da sua paixão um negócio lucrativo. Bom, como eu disse, sou o Brunetti e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, um assunto que está bem quente aí na comunidade dos instrumentos, que é a aquisição da mesa Bug pela Gibson, né? Isso daí está sendo algo bem comentado. Ontem eu fiz uma live falando sobre isso, eu fiz alguns comentários e eu acabei fazendo algumas enquetes aí com todos vocês para saber o que vocês estavam pensando. É bom, não é bom? Qual o impacto que isso vai gerar nas vendas? Qual que é o que você espera dos novos equipamentos que vão surgir dessa união? E todo esse tipo de coisa, né? Tem bastante coisa bacana para a gente aprender nesse episódio aí, né? Porque essas duas empresas, elas são empresas genuinamente americanas, que estão há muitos anos aí trabalhando, né? A Gibson é uma empresa centenária e a Mesa Bug está fazendo aí 51 anos, acabou de completar 51 anos. Então é muita história que esses caras têm para contar, é muito equipamento que esses caras venderam ao longo dos anos. E tem uma diferença aqui bem interessante para a gente notar, né? Deixa eu só fazer um ajuste aqui nesse. Aqui. Bom, tem uma diferença muito interessante, né? Porque a Gibson já teve aí uma quantidade grande de presidentes ao longo dos anos, né? Alguns extremamente problemáticos, vamos chamar assim, outros que ficaram extremamente famosos e queridos, né? Como o Ted McCarthy, e agora a gente tá com o JC lá, que é um cara aparentemente muito bom, é um cara mais novo, que vem fazendo um trabalho bacana desde a questão do Chapter 11 que a Gibson passou. E já a Mesa Bug, não. A Mesa Bug, ela tem o Randall Smith como responsável pela empresa desde o dia da sua fundação, 51 anos atrás, até antes de ontem, né? Então o Randall Smith era o responsável por isso até antes de ontem, e isso é uma diferença grande, né? Porque uma empresa tocada por uma pessoa, que era o caso da Mesa Bug, ela tem uma cultura muito diferente de uma empresa grande, tocada aí por profissionais, por décadas e décadas e décadas, vários profissionais diferentes. Então existe aí uma diferença de conceito muito grande entre as duas empresas, né? Uma empresa, a Mesa Bug, apesar de ser uma empresa muito grande, ela é o que a gente chama de, teoricamente, empresa familiar. Agora eu até questiono um pouquinho essa questão familiar, eu não conheço a vida pessoal do Randall, mas eu não vi ninguém ali da família dele tocando a Mesa Bug. Todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer aí ao longo dos anos que trabalhavam na Mesa Bug eram profissionais, excelentes profissionais, mas não tinham aparentemente nenhuma relação familiar com o Randall, né? Então, talvez ele não tenha quem faça a sucessão da empresa, talvez ele não tenha optado por contratar uma gestão profissional, por isso que ele está lá aos 75 anos de idade, ainda trabalhando na empresa, né? E agora a empresa foi vendida, e até ontem, quando eu fiz a primeira live, que foi... eu tive a notícia antes de ontem. Eu confirmei a notícia de manhã, logo cedo eu postei alguma coisa sobre isso. Por volta de 1, 2 da tarde, eles confirmaram e eu fiz uma live. Naquele momento a gente não tinha muitas informações, só que havia ocorrido essa compra, né? Mas hoje já existem algumas informações adicionais, acabaram saindo algumas entrevistas aí, e alguma coisa a gente já consegue saber. A primeira coisa que me chamou muita atenção é que colocaram o Randall como um cara responsável pelo design de produtos, né? Então, a hora que eu li isso daí, na hora eu falei, esse cara não é o cara que vai mandar na empresa, né? E eu até tinha adiantado isso, eu acho difícil, né? Mas geralmente ele entra num board, alguma coisa assim, né? Mas no caso ali tá claro que quem vai tocar as coisas será a Gibson, né? A gestão do JC e do Caesar, que é o CMO ali é o CEO e o CMO da Gibson, e esses caras que vão tocar esse negócio, né? É interessante notar a sensação que isso gerou nas pessoas, né?
E aí a gente entra um pouquinho nesses assuntos que eu tenho falado aqui todo dia, por isso que eu estou trazendo essa questão da mesa Bug para cá, junto com a Gibson, né? Eu falo bastante da questão de qualidade, da gente ter qualidade de informação, da gente ter informações precisas, a gente fazer um trabalho bem feito, a gente ter um tratamento impecável com o cliente, todo esse tipo de coisa. E olha que interessante, quando eu fiz esse questionamento para as pessoas, o que você acha da Gibson, o que você acha da mesa Bug, a grande maioria das pessoas disse o seguinte: a mesa Bug é uma empresa confiável, os produtos têm qualidade, o design é bacana, e eram basicamente comentários positivos. Já a Gibson, a gente já não ouviu a mesma coisa, ouvi comentários bem negativos, né? Ao mesmo tempo que existe uma herança muito forte na Gibson, né? Os caras são quase que fundadores ali da guitarra elétrica junto com a Fender, a empresa junto com a Fender mais icônica que existe de guitarras aí, né? Guitarras realmente fantásticas e interessantes, mas a gente vai falar primeiro um pouquinho sobre a história da mesa Bug, depois a gente entra um pouquinho mais na história da Gibson, mas isso é só para dar um overview para vocês de como as pessoas estão se comportando. Então houve bastante comoção no mundo da guitarra, isso aqui no Brasil eu vi alguma coisa, fora do Brasil tá realmente pesada a comoção, e muita gente dizendo o seguinte: acabou mesa Bug acabou, não vai existir mais, não vai... O que ele quer dizer é que não vai existir daquela forma que existe hoje, que é essa empresa que todo mundo tem carinho, né? E o que acontece? Se a gente parar para pensar, a Gibson não é ruim do jeito que os caras estão falando. Inclusive, algumas pessoas levantaram a questão do Chapter 11 da Gibson, né? 2 anos atrás. Aquilo lá foi um negócio interessante. A gente fala um pouquinho mais pra frente, mas a situação das guitarras era relativamente boa. O que fez a Gibson entrar nessa questão da recuperação judicial, chamada Chapter 11 lá nos Estados Unidos, foi mais uma questão de direcionamento e foco. Os caras estavam atirando para todos os lados, compraram empresas que começaram a gerar resultados extremamente negativos, e a Gibson passou a ter problemas por conta disso, até resultar no que resultou. Então foi uma situação extremamente desagradável, muita gente questionando, a qualidade dos produtos não estava legal. A gente teve artistas reclamando da Gibson, né? Eu lembro de ver o Paul Stanley fazendo um comentário extremamente negativo com relação às guitarras da Gibson naquele momento, né? A qualidade e tudo mais, que ele era obrigado a comprar guitarras de 6, 7 mil dólares, porque guitarra de 2 mil dólares não era bom e aquilo era ridículo. Ele tem toda a razão, né? Você tirar 2, 3 mil dólares do seu bolso e não ter uma guitarra de altíssima qualidade é algo realmente fora do comum, é um absurdo, né? E ele fez esse comentário, e tiveram outros comentários de artistas por aí. No lado da mesa Bug, a gente não vê isso, né? A gente vê algumas coisas diferentes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a mesa Bug agora, e vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, pode fazer que eu respondo para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho da mesa Bug. A mesa Bug é uma empresa que tem uma preocupação com a sua política de preços muito pesada, né? Ela tem uma preocupação com os seus canais altíssima, e isso faz com que ela tome algumas decisões até radicais, né? E a gente não viu outras empresas terem tanta coragem quanto a mesa Bug para fazer as coisas do jeito que ela achava certo. Eu vou dar um exemplo aqui, que foi quando eles romperam com a Guitar Center, né? Isso acho que foi em 2012, mais ou menos. Eles romperam com a Guitar Center. Então, imagina uma empresa do tamanho da mesa Bug, romper com uma empresa gigantesca como a Guitar Center. Falou assim: cara, você não vende mais os meus produtos porque você não está seguindo a minha política, né? Isso foi um negócio interessante. A Guitar Center tinha ali umas políticas de preço e tudo mais que iam em desacordo da mesa Bug, e eles partiram para cima e romperam as relações, né? Você não encontra mais, a não ser que seja usado, mesa Bug na Guitar Center. Talvez isso volte, porque o relacionamento da Gibson é completamente diferente
do relacionamento da Mesa Bug com a Guitar Center. Então, pode ser que aconteça alguma coisa aí, talvez volte Mesa Bug para Guitar Center, uma das coisas que podem acontecer. Então, eles sempre tiveram uma preocupação muito alta com isso, tiveram uma preocupação muito alta com a qualidade. Então, você não ouve falar assim de problemas de qualidade da Gibson, ou desculpa, da Mesa Bug. Você não ouve. É muito difícil, muito raro, né? Eu lembro de um caso do Mini Rectifier, logo quando ele saiu, ele tinha algum probleminha que em alguns lugares, algumas unidades, elas apresentavam uma oscilação de volume dependendo da rede elétrica que você tinha. Então, se a sua rede elétrica não era de qualidade, ele dava uma oscilação de volume. Logo depois, eu lembro que eles colocaram no ar um documento explicando como é que se resolvia isso, não para você fazer isso, mas para um técnico fazer isso. E essas unidades defeituosas foram resolvidas, foram consertadas. Então, é uma empresa que é difícil você ver esse tipo de repercussão de problemas e etc. Por exemplo, você pega Gibson, ou desculpa, Marshall, por exemplo, aqueles 50, o SLP 59, esse tipo de amplificador, você vai ver que sempre aqueles plates dele, eles começam a descolar, fica um negócio estranho, parece uma bolha, parece aqueles carros que tem insufilme, o insufilme descola. Você vai ver, Marshall, cara, direto acontece isso, direto até hoje. Então já faz anos que isso acontece com o Marshall, continua acontecendo até hoje. Isso nunca aconteceria com a Mesa Bug, né? Isso nunca aconteceria, por exemplo, com uma Music Man, né? O pessoal sabe da qualidade, né? Então, é uma empresa extremamente respeitada pelas pessoas. Dentro do gênero metal, talvez tenha sido a empresa que realmente colocou amplificadores nos maiores discos de metal aí gravados nos anos aí da década de 80, 90, com certeza. Metallica usou, Alter Bridge usa, um monte de gente usou, John Petrucci, Dream Theater sempre usaram Mesa Bug, né? Isso não tem como você não falar que aquele amplificador é icônico, né? Um Dual Rectifier, um Mark IIC Plus, um Mark IV, Mark V, todos esses amplificadores são realmente incríveis, né? A Mesa Bug, o que dizer do Andy Timmons usando o Lone Star, que é um amplificador relativamente barato, né? E dizem, eu acho que a gente pode considerar a Mesa Bug como como o primeiro amplificador de boutique, né? Então, talvez esse termo tenha sido aplicado. Hoje não se aplica mais a Mesa Bug por ser tão grande do jeito que ela é, mas é um termo que foi utilizado aí largamente para determinar a Mesa Bug no começo, né? Era uma empresa de boutique e ela sempre entregou equipamentos de altíssima qualidade, né? Então, esses equipamentos aí fizeram uma diferença enorme no mercado, né? Mas uma coisa interessante que eu até chamo a atenção de vocês é que a maioria das pessoas que utilizaram esses equipamentos, eles não utilizaram com Gibson, né? É interessante isso. Você vai notar que o pessoal, na grande maioria das vezes, não utilizou Gibson. A gente vê, sim, discos icônicos gravados com Mesa Bug Gibson. Talvez o White Snake com John Sykes usando o Mesa Bug Coliseum, né? Que foi um negócio espetacular, o timbre era monstruoso, mas não é um clássico, né? Se for um clássico, o que seria? Seria um Gibson, uma Les Paul com Marshall, cara. Eu acho que esse é o som que eu mais gosto. O meu gosto pessoal é esse, né? Gibson e Marshall. Quando eu digo Gibson e Marshall, é uma guitarra no estilo Gibson, não precisa ser necessariamente uma Gibson, pode ser, sei lá, uma Nags ou qualquer outra guitarra. E o Marshall, na maioria das vezes, eu gosto do som do Marshall, mas eu não uso Marshall a maioria das vezes. Eu estou usando outros amplificadores com a cara de Marshall, né? Então, Friedman eu gosto bastante, Custom Audio eu gosto bastante. Esses amplificadores são os amplificadores que eu acabo mais utilizando e são todos Marshall, né? E o Mesa Bug,
ele sempre teve vinculado talvez a sons um pouco mais modernos, né? Então o John Petrucci tocando com 7 cordas, tal, etc. É o que a gente viu, né? Então é um negócio interessante porque a Mesa Boogie ela goza de um respeito muito grande. Os artistas têm um respeito muito grande por ela, né? Artistas que trabalham com ela e artistas que não trabalham com ela acham que a Mesa Boogie é uma marca muito bacana. E aí tem algumas coisas importantes para a gente notar. E aqui, se você ficar bravo, eu entendo, mas existem empresas no segmento que estão fazendo trabalhos mais consistentes que a Mesa Boogie, principalmente na parte de inovação. Aí você vai virar para mim e falar assim, pô, Brunetti, eles sempre inovaram, estão inovando. Sim, mas eles perderam um pouquinho o passo, tá? Eu vou dar um exemplo. MIDI. Qual amplificador da Mesa Boogie tem MIDI? Tá? JP2C, né? O JP2C, que é um amplificador novo. O Mark V não tem. Eu acho que talvez tenha mais um na linha. Talvez desses novos e só. Vamos falar de outras coisas, por exemplo, como o Cab Clone. Tá? Que foi uma inovação. O cable clone, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar, mas resumindo, é um lixo. É um lixo, é horrível, não serve para nada, né? Então, por exemplo, você tem um amplificador super legal, que é o Mark 25, né? O Mark V 25, que tem um cable clone embutido, mas o cable clone não serve para nada, porque o som é muito ruim. É muito ruim. Né? E agora eles lançaram o Cable Clone 2, que vem com o torpido dentro, né? Então eles licenciaram o torpido para colocar esse Cable Clone no ar. Pô, ficou legal, mas é torpido. E aí o que acontece? Você tem o torpido Captor X, que é muito mais legal, estéreo e mais barato, né? Então não faz sentido você comprar um Cable Clone. Ó, tem uma pergunta aqui, o Milton Roberto. Brunetti, penso que a Gibson retornará à fabricação de amplificadores com essa fusão. O que você acha? Isso já está confirmado, tá, Milton? Eles vão voltar a produzir. Na verdade, eles já estão produzindo na prática, né? Porque a Mesa Boogie é deles. Então, o que a Mesa Boogie estiver produzindo é produção Gibson a partir desse instante, né? Mas eu imagino que você esteja se referindo aos amplificadores Gibson, com a marquinha Gibson. Pode ser. Tá um pouquinho mais para frente aqui do meu roteiro para eu falar sobre isso, mas eu vou até dar uma adiantada, né? Numa das entrevistas, os caras colocaram ali uma palavra, uma frase que me chamou muita atenção. A Custom Shop da Gibson para amplificadores. Tá? Foi assim que eles denominaram essa fusão, essa compra da Mesa Boogie. A Custom Shop da Gibson para amplificadores. Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vai ter algum Gibson na linha ali, né, na linha de produção. Algum amplificador Gibson, talvez o Lark, talvez... sei lá qual, né? E a Gibson fez amplificadores legais ao longo dos anos, né? A Gibson fez amplificadores bacanas aí ao longo dos anos. Mas, por algum motivo, decidiram parar. E uma coisa que também me chamou a atenção, estava um pouquinho mais para frente, mas eu falo agora, é a questão do JC, né? O presidente, e o Caesar, que é o CMO, falarem o seguinte: não, a gente estava procurando uma empresa porque a gente precisa fazer amplificador. Cara, que negócio esquisito, né? Preciso fazer amplificador, tô procurando uma empresa, e uma empresa mais icônica. E eu ontem até falei, né? Faria muito mais sentido, do ponto de vista de som, talvez, eles comprarem a Friedman, né? Porque a Friedman, eu acho que é uma combinação, assim, espetacular para uma Gibson, né? Você plugar a Gibson no Friedman é uma experiência única, né? E claro, você plugar num Mesa Boogie também é legal. Mas é a questão, eu estava falando isso ontem, né? Na live de ontem, é a questão de você buscar a memória emocional, né? O som que a gente ouviu nos discos
foi esse, né? Foi o Marshall ligado, foi uma Gibson ligada no Marshall, né? No último volume, e isso fica muito claro aí ao longo dos anos, né? Que aquilo é realmente fantástico, né? Então, eu tava dizendo, né? A Mesa Bug, ela não tá inovando. E aí vocês vão falar, poxa, mas saiu tanto amplificador legal, né? Saiu o Mark V 25, Mark V 35, Badlander e vários outros aí que saíram. Só que são amplificadores tradicionais, tá? E aí você pega uma outra empresa chamada Rev, tá? E vê o que esses caras estão lançando, cara, sai de baixo. Esses caras estão juntando as duas tecnologias, estão lançando timbres espetaculares. Você consegue usar esses amplificadores de tudo quanto é jeito. Eles têm, por exemplo, simulação de caixas, tem pulse response dentro, tem load box, reactive load, nossa, a integração total é fantástico, o amplificador é fantástico. Eles têm amplificadores específicos para você usar só com pedais. Tem amplificador que fala super bem no metal. Então, e esses caras estão fazendo um trabalho nas redes sociais impecável. Então, eles estão trabalhando com os YouTubers, estão trabalhando no Instagram, estão trabalhando em tudo quanto é lugar, fazendo um trabalho impecável. E não tem uma pessoa que não fale desses amplificadores. E detalhe, os preços não estão altos, tá? Eu quero dizer altos como, por exemplo, um Friedman, né? Eu adoro o Friedman, mas o Friedman é muito caro. É um amplificador caríssimo. Você vai pagar aí $4 mil, $5 mil num amplificador desse daí, né? Um Rev, desses mais legais, você vai pagar $2.600, $2.700, né? E essas versões, por exemplo, para pedais, que são fabulosas, são amplificadorzinhos assim, ó, desse tamanhinho aqui, ó. Não é nada demais. Um som maravilhoso que, por exemplo, aqui eu tô no meu estúdio, mas eu não preciso nem de caixa, eu consigo usar esse amplificador na boa, sem problema nenhum, né? Então isso acaba sendo uma diferença muito grande com relação ao que está acontecendo no mercado atualmente. A Mesa Bug não está alinhada com isso, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer é a questão dos simuladores, né? Os simuladores, eles estão melhores a cada dia. Eu já acho que eles já são muito bons, já faz muito tempo, né? Mas o que você faz hoje em dia? Esses simuladores, eles estão mais baratos que os amplificadores. E você tem uma quantidade de som, de amplificadores dentro inacreditável. Além disso, você consegue levar esse negócio para cima e para baixo com uma facilidade incrível. Então, várias bandas passaram a excursionar com Fractal, com Helix, passaram a excursionar com Kemper e tudo mais. Por quê? Porque é muito mais fácil. Deixa eu ver aqui, ó. Black Star sumiu. Pensei que... Quem que é? Emerson. Black Star sumiu. Pensei que fosse uma vertente de timbres modernos. Emerson, eu nunca achei, cara. Eu nunca achei o Black Star algo como icônico ou inovador, ou nada disso. Eu sempre achei uma marca que entrega bons produtos, baratos, acessíveis, mas nada além disso, né? Os timbres são quase que genéricos ali, não tem nenhum timbre fora do comum. É diferente de você ouvir um próprio Mesa Bug, um próprio Engel, um próprio Friedman, etc, né? É um amplificador que eu acho que ele tá aí para ser vendido, para você ter um som bacana, mas por preços mais acessíveis, né? Então, é um amplificador que eu já vi aí, tem uma questão de qualidade de componentes pesada, e é até um ponto que a galera tá com muito medo na Mesa Bug, né? De que, a partir desse momento, a Gibson comece a impor algumas coisas e você tenha uma questão aí de ter que aceitar essas imposições e entregar um produto mais barato. Para você entregar um produto mais barato, não tem mágica, você vai reduzir a qualidade dos componentes. Reduzindo a qualidade dos componentes, você tem duas coisas. Você vai ter um aumento dos problemas técnicos, a qualidade vai baixar, e o outro problema é que você
vai ter aí uma questão de mercado que não vai ser bacana. As pessoas vão começar a associar sua marca a problemas. Deixa eu ver aqui, ó. Eu sou Mida, é bom, hein? O camper substitui os pedais? Tenho um setup e pensei em vender para comprar um camper, mas tenho receio de não me adaptar. Na verdade, o camper, ele não substituiu os pedais, ele não substitui os pedais, né? O camper, ele vai te entregar vários amplificadores espetaculares e ele também entrega efeitos, tá? Ele te entrega pedais. Eu acho que ele é o melhor do mundo em pedais? Não, eu não acho. Eu acho que você vai ser mais, vai ser mais bem servido na Fractal, por exemplo. Tá? Se você quer só pedal, pega um FX8, que você vai pagar muito menos que o camper e você vai ter ali realmente pedais muito, muito, muito legais, tá? Que você vai poder utilizar. O Fractal AX8 também é legal, né? Mas o outro rack é bacana pra caramba com relação a efeitos, tá? Então, se você está preocupado em trocar o setup de pedais e trocar por um camper, eu não recomendo não, tá? O camper é maravilhoso, tá? Mas se você gosta de pedal, você gosta de ficar mexendo nos efeitos, no parâmetro e tal, aí talvez o FX8 da Fractal seja mais adequado para você, tá? Eu acho que você vai gostar mais, vai se divertir mais, tá? E você vai poder manter o seu amplificador, ele tem aquele método de 4 cabos, então é legal pra caramba, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Qual que é o LV, qual que eu acho mais legal? Helix, Fractal, essas coisas. Cara, eu gosto de todos, né? Eu fiz até uma live inteira disso aí, falando como é que eu uso, tá? Para efeitos... Então, para efeito, cara, eu acho que o melhor que tem hoje no mercado é o FX8. Se você quiser gastar menos... pega um G-System da TC Electronics. Você não vai ter distorção lá, tá? Mas o resto é espetacular e é um pouquinho mais chato de você mexer porque você não tem interface no computador. Para simulação, qualquer um deles. HX Stomp, que é o mais simples, é legal. O Helix é bacana. O Helix LT também é bacana. O único que eu não toquei aí é o Boss GT1000. Mas eu tenho uns amigos aí que tocam com isso daí, adoram. O Ricardo Marins, o Eric Paulucci, eles adoram esse equipamento aí, tá? Ó, eu queria um simulador de pré e cab para tocar em linha, algo bacana, o que você me sugere? Torpedo Cab M, tá? Esse daí é bacana, tá? Pode ir nesse daí sem medo. Esse é legal. Bom, então, voltando aqui à questão da mesa bug, eu acho que eles tiveram aí um impacto, sim, por conta desses simuladores, né? Não só a mesa bug, mas várias outras empresas. E aí você dá a chance, se você não toma as rédeas do mercado e sai ditando o que vai acontecer, você tem que seguir, que eu acho que foi o que aconteceu com a mesa bug, lançando o Cab Clone, ela tentou seguir algumas empresas e não foi bacana, né? Mas aí outras empresas tomaram a dianteira. Então, por exemplo, a gente tem a Victory fazendo um monte de amplificador bacana também, preamps, esse tipo de coisa, o pessoal tem pirado com esse negócio. Rev, até os próprios plugins, cara. Neural DSP faz umas coisas incríveis. Então tem aí um formato diferente. Tem um cara que eu gosto bastante que chama Pliny. Eu já até comentei aqui, já coloquei um link para vocês ouvirem o som do cara. Ele faz um som super bacana. E outro dia eu tava ouvindo ele falando exatamente isso, que ele queria um mesa bug, né? Eu adoraria ter um mesa bug, mas na minha casa não dá pra ter. O cara grava uns discos animais e ele usa basicamente Fractal e plugin, né? Fractal e plugin, mas tem uns discos animais. Agora vamos falar um pouquinho da Gibson, né? A Gibson, como eu disse, 2 anos atrás, estava no Chapter 11, que é a recuperação judicial. É uma situação complicada, e uma das informações que a gente obteve dessa situação, porque chegou nessa situação, foi exatamente a abertura do leque de várias empresas diferentes, até a Keiko que eles chegaram a comprar, né?
E aí a gente tem um indício do que a Gibson faz com as empresas, né? Então, ok, aonde está essa empresa? Eu não sei mais onde está essa empresa, né? Tem um monte de coisa que ela acaba retirando mesmo do mercado e vai mudando esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui, ó. O Milton pergunta, Brunetti, de que forma você acha que o Randall Smith vai atuar com essa fusão? Ele vai enfatizar essa era digital ou não? Milton, eu não sei se ele vai ter tanto poder assim, tá? O que eu li nas entrevistas e tudo mais me pareceu um negócio meio de fachada, assim, ó, ele tá aqui com a gente, mas eu não sei se ele é o cara que vai dar as cartas, não, tá? Eu acho que ele, obviamente, vai falar, as pessoas vão ouvir, mas se a Gibson tiver alguma coisa na cabeça, ela vai fazer. Ela vai fazer e ele não vai ter nada o que opinar. Essa é a minha sensação, tá? Se ele fosse alçado como um dos Cs, de um dos chiefs da Gibson, beleza, tudo bem. Um dos diretores da Gibson, beleza, mas ele não é isso não. Né? O que colocaram aqui nos press releases e nessas coisas é que ele é um master design, ele é praticamente um funcionário, Óbvio que deve ser um funcionário com muitos milhões de dólares no bolso, né? Mas aparentemente ele é um funcionário. Talvez tenham combinado com ele de ele fazer alguma coisa, de criar alguns modelos, talvez até recriar esses modelos da Gibson que foram feitos e tudo mais. Porque o que acontece, né? Por que a Gibson não foi lá e falou, deixa eu fazer a divisão de amplificadores? E é melhor você comprar uma empresa, porque a empresa já tem um know-how, já sabe tudo que faz, já conhece, já tem os engenheiros, já tem tudo lá dentro. Então, para desenvolver, por exemplo, o próprio amplificador da Gibson, é muito mais fácil a Mesa Bug fazer. A mesma coisa aconteceria se a Mesa Bug decidisse criar guitarras. É muito mais fácil ela comprar uma empresa que faz guitarra e deixar o cara trabalhar, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá, o Edmar pergunta, poderia falar sobre o Prince of Tone, King of Tone Lagoman, o Prince feito na China, o King of Tone nos Estados Unidos. Estou em busca de um drive bom e versátil. Edmar, eu vou responder isso para você no final, tá? Vou seguir aqui com o cronograma da Gibson, senão não vai dar tempo, tá? E daí no finalzinho eu te falo. Mas vai no King of Tone, já vou adiantar, vai no King of Tone, cara, esse é o bicho. Tá? Analog Man sabe o que faz. Bom, então, voltando aqui à questão da Gibson, né? Já estavam no Chapter 11. Um dos fatores que fez a Gibson ter esses problemas todos foi essa abertura de leque enorme, trabalhando com um monte de empresas. Os caras que entraram lá, o JC e o Caesar, eles estão fazendo um trabalho bacana. Inclusive, uma das coisas que eles fizeram ali, talvez... que chamou a atenção logo no começo, foi trazer o Mark Agnesi, né? Ou Agnese, como alguns preferem chamá-lo, né? Ele trouxe o Mark é um profundo conhecedor de equipamentos, né? Um cara que entende bastante, estava nas mídias, um cara que sabia falar com as mídias sociais e tudo mais, estava no YouTube, Instagram, tudo, aliás, continua, né? E trouxeram esse cara, mudaram as guitarras e o Mark começou a marketear isso daí, né? Falando, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Poxa vida, todo mundo ficou extremamente feliz. E aí, deram uma escorregada fenomenal, que foi aquele negócio do Play Authentic, né? Não sei se vocês viram, mas o Mark fez um vídeo, né? Super bonito, bem produzido, né? Mas basicamente ele dizia o seguinte, olha, nós somos os donos da Gibson, da marca, dos desenhos e tudo mais, e se você estiver copiando, a gente vai partir para cima de você. Né? Isso pegou super mal, né? Foi um PR péssimo que fizeram, pegou super mal, o pessoal começou a partir para cima. E aí surgiu um pedido de desculpas, né? O JC foi lá, pediu desculpa, falou, não, veja bem, era uma brincadeira, não era nada disso, a gente não vai processar ninguém. Só que eles processaram a DIN,
né, pelo formato da Flying V. Eles processaram a DIN, tava lá, né? Então isso aí pegou super mal no mercado, os caras não gostaram, fizeram essa besteira gigantesca, né? E aí aconteceu essa questão toda. Então a Gibson tem tentado fazer um trabalho mais bacana. Eu não tenho esses números recentes da Gibson, os números financeiros, mas tem que ser melhor, né? Porque para tomar um passo como esse de comprar uma empresa como Mesa Bug, vamos lá, por mais barato que eles tenham pago, foram aí bons milhões de dólares esse negócio, né? Não é um negócio que você tira dinheiro de um mês de vendas, não é isso aí não, isso aí é mais grana para uma empresa como essa, né? Então, eles falaram umas coisas interessantes, né? O que levou a Gibson comprar a Mesa Bug? O legado, né? Uma empresa americana, e aí eles falaram, não, a gente precisa vender amplificador. Cara, será que precisa vender amplificador? A Fender vende amplificador, beleza. Mas a Gibson não é Fender, né? A Gibson não é Fender. E a Fender está fazendo isso desde o dia 1, talvez, né? Se não for dia 1, foi dia 2, né? Que eles começaram a vender amplificadores e nunca pararam. E a Fender também, vamos lembrar que a Fender nunca teve no mesmo patamar de preços da Gibson. Mas tem Custom Shop. Tem Custom Shop hoje, mas 30 anos atrás não tinha, tá? Era preço list price, ponto final. Você comprava as guitarras na loja. Não tinha nada de, eu quero encomendar uma Custom Shop. Não, isso não existia, né? Inclusive, eu contei a história do John Cruz, e na história do John Cruz tem ali um momento que ele se junta a Custom Shop, no começo da Custom Shop, depois ele sai, depois ele volta alguns anos depois, né? 5, 6 anos depois. Ela não foi bem, ficou lá meio que parado, depois ela volta, né? Então, a Gibson, como eu estava dizendo, é uma empresa centenária, né? E aí a gente precisa entender alguns momentos que a Gibson passou. A Fender lançou a Stratocaster lá na década de 50, né? E a Gibson, logo depois, pegou o projeto do Les Paul e colocou no ar, né? E começou a vender. Só que, como eu disse, eles nunca estiveram no mesmo patamar de preços. A Gibson sempre foi mais cara, porque a produção de um equipamento, o custo de produção de uma Gibson é muito maior que uma Telecaster, né? Então vocês vão ver aí vários builders que tem por aí, que fazem guitarras estilo Strato, estilo Tele, etc. Os caras não chegam nem perto de Les Paul, né? É muito comum, por quê? Porque o nível de especialização e de dificuldade, ele é exponencial, né? É muito mais difícil você conseguir produzir uma guitarra como essa, né? Então esses caras já nem entram nessa. É muito comum você ver Strato, é muito comum você ver Telecaster, várias pessoas fazendo, mas a hora que chega na Les Paul, o bicho pega, né? Fica muito mais caro. Então, no começo, eles não estavam indo tão bem. Chegaram até... Olha que loucura, os caras pararam de produzir Les Paul, né, e venderam só SG. E aí tem até uma história interessante, né? Porque eles meteram o nome de SG, né? Mas no Threshold, ali no cover, estava escrito Les Paul. Isso gerou uma briga gigantesca, porque o Les Paul detestava SG. E ele ficou revoltado de colocarem o nome dele ali naquele instrumento, né? E aí saiu, depois acertaram lá e tudo mais, né? E depois a Gibson voltou a vender isso daí, né? Quando que a Gibson voltou a vender Les Paul? Quando os jovens que estavam tocando, estavam fazendo muito sucesso com os instrumentos, eles passaram a vender mais. Então, por exemplo, quem são esses jovens? Eric Clapton é um dos jovens que estava usando Les Paul. O outro jovem que estava usando Les Paul era o Jimmy Page, né? Então, você tá vendo, são caras nervosíssimos, né? São caras que fazem a diferença, podem fazer massas comprarem instrumentos, né? E aí ela passou por um momento muito bacana ali nos anos 60, 70. Cara, era Les Paul para tudo quanto era lado. Joe Perry, todos esses caras aí, Eagles, todos esses caras usando Les Pauls, até o próprio
Mark Knopfler chegou a usar Les Paul, David Gilmour usou Les Paul, muita gente usou Les Paul, né? E foi a era de ouro. Aí quando chegou a década de... finalzinho da década de 70, começo da década de 80, que eu costumo chamar de década do excesso, aí a coisa mudou de figura, os caras estavam atrás daquelas guitarras super Stratos, Charvels modificadas e tudo mais, né? E aí caiu um pouquinho. E quando é que voltou a Gibson pra valer? Com o Slash, cara. Com o Slash foi um dos caras que fez a diferença com esse instrumento. Então, a gente vê, é muito comum a gente ver pessoas lá tapando aqui o logo da guitarra, né? E por que as pessoas tapam o logo da guitarra? Porque eles não querem fazer propaganda, né? Você vê, é uma Les Paul, cara, aquilo é uma Les Paul, mas o cara tapou o logo da Gibson ali, ele não quer falar que é da Gibson. E eu acho isso tão bobeira, né? Porque o cara, para ter um impacto, porque assim, ele não quer fazer propaganda de graça, ele quer receber por aquilo. Mas o cara usar aquela guitarra não vai vender nenhuma guitarra, diferente do Slash. Foi o que o Slash fez. O Slash arrebentou, né, de vender guitarras, né, e vende até hoje. Inclusive, tem aí uma linha completamente nova, né, de guitarras do Slash dentro da Gibson. Eles fizeram várias vezes. Por quê? Porque o cara vende que nem água. O cara ajuda a vender, o cara faz a diferença. Então, o cara botar o logo dele e segurar lá a guitarra, vende, né? É diferente se eu pegar a Gibson e colocar um tampo na frente lá para falar que não é Gibson, não vai fazer diferença nenhuma. Deixa eu ver aqui, ó. Fábio Safi. O Mesa primeiro cabe clone sem R. Vale a pena? Não vale, Fábio. É péssimo esse produto, cara. Não chega nem perto, tá? E o segundo também não. Acabei de falar sobre isso. Não pega o segundo também não, porque o segundo você compra um torpedo que dá Two Notes, que é melhor e mais barato, tá? Então não pega esse cab clone que não serve pra nada isso aí. É muito ruim o som dele, tá? E aí o Slash fez a diferença bacana aí com relação a esse instrumento, né? E o que acontece? Se a gente parar até para pensar no Slash, ao longo dos anos, ele foi tendo uma importância menor do que ele tinha antes, né? Porque o Guns N' Roses já não existia, não era daquele tamanho. Que foi, hoje ele voltou tal, mas não é do mesmo tamanho, não vende milhões e milhões e milhões de cópias, é outra história. E o mundo tem mudado e a forma de comércio também. E aí a gente vê algumas outras empresas crescendo, né? Então, Strandberg, cara, tem muita gente usando essas guitarras, tem muita gente usando esse tipo de guitarra hoje. A Solar, que é um outro tipo de guitarra diferente, tá vendendo que nem água. Negs, Gil e Aaron, né? Essas já não vendem que nem água. Essas guitarras são muito mais caras, mas são guitarras que têm cativado o público, têm mostrado inovação, têm mostrado coisas diferentes. A Gil e Aaron talvez não, né? Mas a Gil e Aaron ela é vista como uma guitarra que entrega a vibe dos anos 50, das bursts e tudo mais. Por isso que elas são tão caras e tem uma lista de espera enorme, né? A Negs você já consegue comprar uma guitarra super bem feita. Aí você vê, por exemplo, o crescimento da PRS ao longo dos anos, né? A PRS sempre foi uma empresa pequena. Nos últimos anos você percebe que a empresa mudou de patamar. Inclusive, tem uma curiosidade, né? Que o Paul, ele dizia o seguinte, que ele começou a entender que a empresa dele começou a crescer quando ele não precisava mais explicar o nome da empresa, explicar o que era a empresa dele. Porque ele andava na NAMM e os caras falavam... E ele falava, eu sou da PRS. PR o quê? Aí o cara, não, PRS, faço umas guitarras, que legal. E ele disse que ele passou décadas assim, né, falando da PRS. E num determinado momento as pessoas, ele falava, eu sei, você é da PRS. Ele falou, pô, que legal, vocês começaram a reconhecer a minha marca, né. E aí tem até uma questão de posicionamento interessante, né. Mesa Bug não tá na NAMM.
eu acho que desde 2012, se eu não me engano. Desde 2012 a mesa bug não vai para NAND. Então talvez agora ela volte para NAND. Não sei, né? Pode ser que ela volte para NAND, a mesa bug, porque vai voltar com a Gibson, né? A Solar, para quem não conhece, é a guitarra do Ola, né? É a marca do Ola. Ele estava na Washburn, depois ele montou essa empresa aí, que é bacana pra caramba. Tem a Chapman, vocês devem ter visto lá com o Rob Shepard e com o Lee, né? Que é bem bacana. Eu tenho quase certeza que esse investimento é da Undertones, né? Então provavelmente é uma guitarra da Undertones, não do Chap, mas usa o nome dele. Então tem bastante coisa diferente acontecendo. Tem bastante gente procurando tipos de sons diferentes, tem muita gente com outros tipos de equipamento chamando atenção, tem outras tecnologias imperando. Então, por exemplo, eu adoro mesa bug, né? Mas eu vou gastar, sei lá, 30 mil reais para ter um mesa bug novo, ou eu vou gastar 30 mil reais para comprar um Rev. Pode ser. Até a Sur está inovando nesse sentido, né? A Sur, ela costuma fazer amplificadores aí que são baseados em outros amplificadores, e aqui a gente tem que tirar o chapéu para a mesa bug. Por quê? Porque a mesa bug, ela tem a cara de mesa bug, né? A mesa bug tem cara de mesa bug. Eu estava falando da Friedman e eu falei que eu gosto de Marshall, né? Eu gosto do som de Marshall que a Friedman me entrega, e eu gosto do som de Marshall que a Sur me entrega, que é basicamente isso que eles fazem, né? E aí eles lançaram recentemente o Sur PT15IR, né? Que tem um impulso response lá dentro. Então, tem alguém que acabou, o Gabriel, né? Eu acho que me perguntou do Cab Clone. O da Sur é muito melhor. Muito melhor, muito melhor. E tem os dois, tem igualzinho da mesa bug, né? Você tem o Cab Clone sem IR, o Sur Reactive Load, né? Eu acho que é o nome dele. É Sur Reactive Load com IR e sem IR, tem os dois, né? E esse é muito bom, né? Esse é bem bacana, funciona super bem. Então, são coisas que fazem a diferença aí no mercado. O que eu acho que vai acontecer? Primeiro, eu acho que vai ter um choque de cultura fenomenal, tá? Porque uma empresa como a Mesa Bug, como eu estava dizendo no começo, ela é uma empresa praticamente familiar, né? As pessoas estão lá há 30, 40 anos. Eu tenho certeza que essas pessoas são muito bem tratadas. E quando você vai para Gibson, já é outra coisa, cara. É um estádio de futebol lotado, cara, você não vai ter muita atenção. E os benefícios, eles são geralmente nivelados por baixo. Então, tudo que tem de bom na Mesa Bug hoje para os funcionários, é muito provável que eles percam qualquer tipo de benefício quando passarem para a folha de pagamento da Gibson, né? Eu vi isso acontecer várias vezes ao longo da minha carreira, né? Eu passei por essas fusões comprando e, vamos dizer, sendo comprado, e nunca foi legal, né? Nunca foi legal, sempre foi nivelado por baixo. Então é difícil você ter uma situação como essa. E a questão de cultura é complicadíssima, porque principalmente pra gente que tá lá 30, 40 anos trabalhando com o Randall, e de um dia pro outro responder pra um cara que não tá nem aí pra história dele, tá nem aí. Ninguém sabe o que ele fez, o histórico dele e tudo mais. Então isso vai ser uma situação que talvez gere aí algum descontentamento com os funcionários, principalmente com os funcionários da Mesa Bug. Por quê? Né? É nivelado por baixo. Vamos imaginar que todos os funcionários da Mesa Bug tenham ali bons benefícios. Não tem como você comprar uma empresa que é muito menor que a sua, levar para dentro da sua empresa e pegar todos os funcionários que estavam na outra empresa maior e subir os benefícios. Isso é uma loucura, né? Não tem como você fazer um negócio desse. Então é muito... E para você não ter dois grupos completamente diferentes, porque daí você começa a acabar com a sinergia do negócio, para você não ter dois grupos completamente diferentes, você pega o grupo que estava com privilégios e tira. É simples assim. Você tira os privilégios de quem tinha,
né? E deixa o cara sem privilégio nenhum. E isso é uma das formas de você fazer esse tipo de fusão. Talvez seja a mais conhecida. Vou pegar uma água aqui. Bom, que mais? Vamos falar de preços, né? A gente não sabe qual que é o impacto que vai existir na qualidade dos produtos, mas pode ser que haja um impacto negativo na qualidade dos produtos. Se isso acontecer, vai ser muito clara a valorização dos equipamentos pré-Gibson, né? É muito provável que isso aconteça de qualquer forma, tá? Valorização dos equipamentos pré-Gibson. Vai todo mundo levantar a mão, não, o meu é pré-Gibson, pré-Gibson, pré-Gibson vale mais. Tá? É muito provável que isso vai acontecer. Vai acontecer amanhã? Não, provavelmente não. Vai demorar um tempinho para acontecer, mas vai acontecer. As pessoas vão valorizar os equipamentos que deixaram de ser produzidos. Pode não ter diferença nenhuma? Pode não ter diferença nenhuma, mas pode ter certeza que uns caras nos fóruns vão descobrir que trocaram o pote não sei o que pelo pote não sei o que lá e que esse pote não é bom. E aí acabou com o som do instrumento, do equipamento. Tá? Pode ser. Então existe sim uma tendência de aumento de preços, né? Porque vai haver uma especulação, como eu estava dizendo, já existe uma percepção de que Gibson não é tão boa quanto Mesa Bug, já existe, né? Isso está claro em todos os fóruns, tanto no Brasil quanto fora, isso já está claro, as pessoas não têm uma percepção de qualidade na Gibson e têm uma percepção de qualidade na Mesa Bug. E muita gente, inclusive, desejou o contrário. Foi, poxa vida, seria bacana se a Mesa Bug comprasse a Gibson. Por quê? Porque a qualidade da Gibson subiria, né? Mas o que acontece é que existe um medo da qualidade da Mesa Bug cair, né? Existe um risco disso acontecer? Olha, eu acho difícil, tá? Eu acho difícil isso acontecer, de ter essa questão de cair a qualidade da Mesa Bug. Eu acho difícil, tá? No curto prazo, no médio prazo, eu acho muito difícil. Uma outra especulação é que talvez exista uma versão Mesa Bug Overseas, que nunca foi um negócio que o Randall quis trabalhar, né? Deixa eu ver aqui, ó. Milton, Brunetti, tomara que a Gibson não torne os amplificadores Mesa Bug e toda a sua história um fracasso de produção de longa escala. Porque a produção agora será bem... Deixa eu ver aqui. Será bem maior. Eu não sei, cara, se ela vai ser uma produção maior, né? Primeiro, nesse instante, eu não sei se vai ser uma produção maior. Por quê? Vamos olhar a grade de produtos da Mesa Bug. São produtos muito caros. Tem possibilidade de vender mais? Tem possibilidade de vender mais, sim, e vai vender mais. Por quê? Porque a rede de distribuição da Gibson é muito maior do que a da Mesa Bug, né? E o poder da Gibson junto às revendas é muito maior do que o poder da Mesa Bug. Então, sim, existe aí uma possibilidade dos caras empurrarem goela abaixo e fazerem algumas coisas para terem resultados de vendas maiores dentro da Mesa Bug. Mas eu acho que essa produção... Deixa eu subir aqui. Essa produção, ela pode ser maior se eles tomarem a decisão de produzir alguma coisa fora, né? Alguma coisa... Vietnã, Coreia, China, alguma coisa assim, né? Porque eu recebi um amigo meu, mandou ontem um meme que é o Mesafone, né? Mesa Bug com Epiphone, Mesafone, né? Então pode ser que exista um Mesafone aí e o Mesafone custe $500, $400, etc, né? O que não é ruim, tá? Por quê? Porque tem vários amplificadores de origem asiática que são muito bons, tá? Então, por exemplo, aquele 5150, os pequenininhos, tem versões chinesas, eu acho que chinês, Vietnã, alguma coisa assim, e o outro mexicano, né? Eles são muito bons, cara. Eles são muito bons, o som é impressionante. Tem um Pive que eu toquei, eu acho que é o 65...
6550, alguma coisa assim, um PV pequenininho também, desses daí, chinês. Nossa, cara, que pedrada que é. É maravilhoso o amplificador, né? E talvez tenha um Mesa Bug desse jeito aí, super pequeno, barato. Um fato é que mesmo a Gibson tendo problemas aí com Chapter 11, recuperação judicial, etc., ela tem muito mais dinheiro para R&D do que a Mesa Bug, cara. Ela tem. Então, tem bastante dinheiro que pode ser colocado em pesquisa e desenvolvimento dentro da Mesa Bug. Tem bastante dinheiro que eles podem colocar, comparado com o que eles têm hoje, né? Agora, vão colocar? Não sei. E se colocarem, vão colocar para desenvolver um produto que nem o Rev, por exemplo, o Rev 120? Não sei, talvez não. Talvez eles coloquem para desenvolver um produto low-end, né? Como o Mesafone aí, né? Que a gente tá falando. Talvez, né? Mas, e aí, se a gente lê de novo tudo que foi escrito, né? Uma das frases foi... a Mesa Bug é a Gibson Custom Shop dos amplificadores, né? Os caras falaram isso. Então, se é Custom Shop, não vai ser overseas, vai ser feito nos Estados Unidos. E uma das coisas que o Randall sempre fez, né? Foi colocar lá orgulhosamente manufaturado em Petaluma, Califórnia, né? Então, se você pegar os Mesa Bugs, os manuais, tudo mais, tá escrito isso, né? Orgulhosamente produzido em Petaluma, Califórnia. Tá lá escrito, cara. E tem aí alguns conflitos, né? Porque o Randall nunca quis trabalhar com coisa chinesa, coreana, esse tipo de coisa, né? Isso foi, inclusive, um dos pontos que fez o Randall não usar mais Celestion nos seus amplificadores, né? E nas suas caixas. E aqui outro ponto, né? Caixa Mesa Bug, gente, é a melhor coisa que tem, né? Caixa Mesa Bug com V30, para quem gosta desse tipo de som, não tem nada melhor, né? São caixas realmente incríveis, né? Então, ele brigou tanto que acabou se separando ali da Celestion. A Celestion falou, não vou fazer mais. Eu vou mandar as máquinas, eu vou mandar os funcionários para a China e eu te entrego mesmo. Que ele falou, não quero. E agora ele está com o Fillmore, né? Se vocês olharem os amplificadores, eles vêm com esses falantes Fillmore. Uma coisa que eu achei interessante é que eu procurei outro dia e eles estavam ali no site deles com as caixas com V30 ainda, né? Então eu imagino que seja um estoque antigo, né? Para ele poder manter a venda desses equipamentos, porque esses V30s eles já não são mais produzidos no Reino Unido, eles são produzidos somente na China. Bom, pessoal, tá batendo aqui mais 1 hora. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico aqui para responder. Se não, amanhã eu tô de volta. Eu tô de volta um pouquinho mais cedo, tá? 5 horas. Na verdade, vai ser 4h58. 4h58. Amanhã, 4h58. Eu tô por aqui para mais um tema. E aí a gente volta para os temas tradicionais, aí mais aulas mesmo. Mas eu achei importante a gente falar sobre isso, porque tem um impacto bastante grande, né, com todas as pessoas que a gente tem conversado. E se você está falando de instrumentos, o seu cliente vai querer saber informação, né? Isso é bacana para você gerar relacionamento, para você colocar conteúdo aí no seu canal, no seu Instagram, etc. Então vale a pena você ter essas informações para poder conversar com o cliente, né? Conversar sobre o seu equipamento, conversar sobre o equipamento dele, entender se existe valorização ou não. Então, nesse instante, por exemplo, se você perguntar, Brunetti, já aumentou o preço? Não aumentou o preço de ninguém. Tá? Não aceite isso, porque isso não existe. Mas é provável que daqui a pouco, daqui a alguns meses, né, isso aconteça. Como está acontecendo, se vocês lembrarem da minha live falando sobre John Cruz. Na saída do John Cruz da Fender, eu adiantei que os preços seriam elevados, né? E isso aconteceu, tá? Estão aumentando os preços das guitarras Fender John Cruz. Inclusive o John Cruz está com uma empresa agora, tá? Deixa eu ver aqui, o Milton Brunetti. Eu acho os amplificadores Mesa relativamente mais acessíveis
de serem comprados em vistas dos outros amplificadores custom? Eles são mais acessíveis porque eles estão sendo vendidos aqui por muito mais tempo, né? Então, o Friedman é uma marca nova, né? É uma marca... A Friedman não deve ter 10 anos. Quer dizer, o Friedman sim, né? Vendendo os Marshalls e tal, mas o Friedman, do jeito que a gente conhece hoje, ele não deve ter 10 anos. Cara, deve ter menos, né? Então, o Mesa tá aí há muito tempo, cara, como Fender, como Engel, Hughes and Kettner, tem muita coisa aí, cara. Tem muita coisa. Então, eu acho que eles estão há muitos anos vendendo esses equipamentos, Então, realmente vai ser mais fácil de você encontrar esse tipo de equipamento por aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu esqueci quem me perguntou do Prince of Tone, do King of Tone. Vai de King of Tone. Bacana. Bacana demais esse pedal. E olha só que interessante, né? O King of Tone da Naog Man, ele custa mais caro usado do que novo. Vocês já viram isso? Por que ele custa mais usado do que novo? Porque o novo você vai entrar numa fila de espera, cara. Muito longa para receber o seu. E quem tem esse pedal, ele pede quanto quer e vende, tá? E vende. Ele é legal? Ele é legal pra caramba, eu gosto bastante. Aí vão perguntar pra mim, mas Brunetti, tem o fulano de tal que tem o mais barato, que é um clone. É igualzinho. Eu não sei, cara. Eu não sei se é igualzinho, não. Eu duvido que seja, porque senão o cara, o Analog Mic não estaria com essa fila de espera que ele tá aí, né? Bom, pessoal, é isso então. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Amanhã tô de volta às 4h58. E se vocês precisarem de alguma coisa, manda aquele direct aí pra mim que eu respondo pra vocês o mais rápido possível. Valeu!